Semana passada o Bruno, então, abriu essa série, onde a gente vai estar falando de paternidade. Esse assunto, para mim, é um assunto especial, porque... Obrigado, amigo. Foi a partir dele que o Senhor achou lugar no nosso meio para fazer muitas coisas. Por exemplo, tratar a paternidade pessoal, tratar a identidade pessoal, tratar a orfandade como tema da nossa comunidade, né? Quantas famílias aqui adotaram a partir desse tema, quantas famílias tiveram filhos, né, a partir desse tema. Nossa comunidade hoje quase que tem mais criança do que adultos, né? Se você for, no mínimo 2 por família, né? Então, de lá para cá, a gente tem experimentado muito como graça de Deus a partir desse olhar de uma família espiritual, né? Esse tema, pessoal, em específico, ele é um tema meio delicado, porque muitos pastores ou muitos líderes em muitos movimentos utilizou esse tema para manipular pessoas, para dizer o seguinte: eu sou seu pai espiritual, você faz o que eu estou te mandando, né? Então, como pano de fundo, nós nem vamos passar perto disso, né? A gente não acredita nesse discurso paternal. Mesmo, nós vamos ver durante essa série, que Deus chamou alguns homens nas Escrituras para ser pais e pais espirituais. E existem pais espirituais. Ser pai espiritual não tem a ver com mandar na vida do outro, ou comandar, né, as rédeas da vida do outro, mas tem a ver com gerar o outro. E nós vamos ver como que o apóstolo Paulo, né, e vários outros exemplos, Abraão e vários outros foram chamados para ser pais. Pais à imagem de Deus. Deus, como pai, fez homens com a imagem própria de quem ele era para manifestar isso na terra em favor dos outros. E o texto base dessa série é 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Primeira Coríntios capítulo 4, versículo 15. Palavras do apóstolo Paulo. Corinto era uma igreja de uma cidade, tá, pessoal? Corinto era uma cidade, Paulo prega nessa cidade, nasce uma comunidade caseira, tá? A gente às vezes tem a ideia que as igrejas já nascem com templos, né? Tudo bonitinho assim, nem sempre, né? Quase nunca. E no início da igreja, nunca, né? Quase nunca mesmo, porque em geral Paulo ia lá, pregava, alguma família se convertia, começava-se a falar do evangelho ali, e outras pessoas iam se convertendo, e aquela casa ia se enchendo, e ali nascia uma comunidade. E aqui no capítulo 4, quantos acharam? 4:15. Paulo dizendo: embora vocês tenham muitos preceptores, muitos professores, muitos didatas, muitas pessoas que ensinam a respeito de Cristo, vocês não têm muitos pais que geram. Vocês não têm muitos pais que geram. Portanto, suplico que tornem-se meus imitadores. Paulo está falando, olha, se tornem meus imitadores no sentido paternal, ou seja, eu os gerei, né? Ele vai dizer aqui, ó, por essa razão estou enviando a você, Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual trará a lembrança de vocês a minha maneira de viver em Cristo Jesus, o que está de acordo com o que ensino por toda parte e em todas as igrejas. Então, assim, a palavra preceptores ou professores aqui no original, ou tutores, é a palavra pedagogos. Pedagogos ou pedagogia, vem dessa ideia do ensinar, né? Paulo está se referindo a um serviço que naquela época era contratado com alguns escravos, né? As famílias com maior poder aquisitivo contratavam um professor ou escolhia um dos escravos que tinha maior domínio ou algum domínio da língua, dos cuidados, e pegava o filho jovem e colocava com ele para como se fosse uma babá, né? Um guardião, para levar esse menino tanto para as escolas, para ele ter
classes, né, para aprender os ofícios, seja eles na marcenaria, na carpintaria. Preceptores era uma palavra usada para esse escravo que conduzia as pessoas e acompanhava ela no seu crescimento. Só que Paulo está falando, olha, isso é diferente de ser pai, viu? Existe aquele que ensina e existe aquele que gera. E é isso que Paulo está falando. Entre nós não há muitos pais. A palavra pai aqui é pater, né? Alguém que gera pela natureza do cuidado. É um mais maduro que pela sua maturidade estende a asa para sofrer o dano. Tem uma amiga nossa, a Renata Arruda, né? Essa semana eu falei com ela, e a foto dela no meu celular é uma foto de uma pomba, uma pombinha. Começou a cair uma tempestade, e a tempestade estava muito forte e era no ninho da pombinha, só que ela não saiu do ninho. E o fotógrafo foi lá pertinho, depois eu posso mostrar essa foto. E a chuva caindo, e ela fez assim, se inclinou e abriu as asas. E o fotógrafo falou, alguma coisa tem, né? Por que ela não sai da chuva? Embaixo tinha vários ovinhos. Só que caiu granizo naquele dia, pessoal. E aquela pombinha sofreu até a morte para proteger os seus ovos. Porque ela gera. Então, fazendo um vínculo com o que a gente falou anteriormente, né? Filhos espirituais não são feitos com livretos. Filhos espirituais são feitos com dores, com gemidos, com eles, o pai ou o ambiente paternal, que pode ser uma família, não precisa necessariamente ser a figura de um homem ali, nesse caso de gerar filhos espirituais, né? Esse ambiente é um ambiente que essencialmente gera. E gerar envolve, diz a mais nova gestante no nosso meio. Gerar é uma delícia, dizem que é uma delícia, mas, vírgula, não come direito, não dorme direito. Vai aí, Lídia. Chegou a Lídia, né? E gerar gêmeos, gente, 2, de uma vez. Um empurra para cá, um empurra para lá, o estômago já não tem mais espaço. Não é assim que funciona? Gerar significa igual, né? Se perguntar para a mulher assim, gerar é igual. Eu passei por isso bem pertinho agora, né? A médica foi fazer o corte lá da cesárea e eu fiquei assim pensando, né? Não, tomara que ela faça no mesmo lugar, né? Para ficar... Fiquei lá, coisa de marido, né? Cara, mas é uma coisa que a hora que sai o bebezinho lá de dentro, você olha, você fala assim, a vida parece ter uma outra cor, né? Que você fala assim, nossa, que milagre é esse? Mas até chegar ali, meu irmão, minha irmã, uma mulher gestante de 9 meses, né? As noites sem dormir, os incômodos, a falta de força. Então, gerar, o que Paulo está falando é o que tem sido feito no meio de vocês para Corinto, tá, pessoal? Tinha muito professor, tinha muito teólogo, tinha muita gente de livreto, tinha muitos dons. 1 Coríntios, Paulo vai tratar, né, uma igreja com muitos dons, mas pouco amor. Muito barulho, mas pouco fruto. E aí Paulo fala assim, olha, no meio de vocês tem poucos pais. E é importante a gente conectar esse texto com um texto, não precisa abrir. Malaquias 4:6 vai falar, o último texto do Antigo Testamento, vai falar que se nós não convertermos os nossos corações de pais a filhos, e de filhos a pais, a terra seria ferida com maldição. E qual é a maldição? Alguém sabe? Qual que é o contrário de um pai estar convertido ao seu filho e seu filho ao seu pai? Orfandade. Filhos órfãos. São pessoas que não estão conectadas a uma origem espiritual, né? Uma família espiritual. Essa família não é uma pessoa, essa família é do próprio Deus, né? É o próprio Espírito Santo que gera esse lugar gestante de você nascer de novo. E isso nos abençoa de alguma forma com ações terrenas, né? Pessoas podem ocupar esse lugar em algum momento da nossa história. E
nós vamos ver isso aqui como uma possibilidade. A primeira coisa que eu quero sublinhar com essa introdução é que existe uma ordem da criação. E paternidade tem a ver com a ordem que o próprio Deus escolheu para a sua criação. Pensa comigo, olha, nosso Deus é organizado, ele não é caótico. E quando lá em Gênesis 1, 2 fala que havia um caos, né, e o Espírito de Deus pairava sobre aquele caos, ele discernia aquele caos, ele de alguma forma se movimentava para organizar aquela estrutura, o passo seguinte a essa perspectiva foi Deus começar a criar realidades, e ele cria, por exemplo, as plantas, e coloca em cada espécie que ele criou um dispositivo que podia fazer com que ela se procriasse. Então, cada espécie de planta que ele planta, carregava nela, por exemplo, Deus criou uma laranjeira. O objetivo era ter a laranja. E olha qual a ideia que ele teve. Dentro essa árvore laranjeira vai dar um fruto, que é um fruto, mas dentro desse fruto tem dezenas, possibilidade, né? Dezenas. Não de outros frutos, mas dezenas de outras árvores. Que cada uma daquelas sementes pode se tornar uma árvore. E cada árvore pode, de novo, gerar um fruto, que dentro dele tem diversas sementes. Ou seja, existe uma ordem, que a gente chama de ordem da criação, que tem a ver com a semente. A chave para a reprodução humana é a semente, ou o sêmen. A semente tem a ver com algo que o próprio Deus colocou na criação. A semente é a chave da reprodução e o objetivo da semente é proliferar, procriar, continuar se multiplicando. Essa é a palavra que Deus usa, por exemplo, quando ele chama Abraão. E ele promete para Abraão, né, a aliança abraâmica tem a ver com a possibilidade de expansão numérica sobre a terra a partir da essência ou a partir da genealogia de Abraão. A partir daquela realidade que ele vivia como família, Deus falou, ó, a partir da sua semente, você terá tantos filhos que se você olhar para o céu e contar as estrelas, ainda assim você não vai conseguir saber quais são. Se você chegar na areia lá de Cabo Frio não, fala, mãe. Guarapari também não. Lá em Maceió, Lençóis Maranhenses. Se você chegar lá nos Lençóis Maranhenses e olhar aquela areia lá, se você pegar assim, ó, esse será o número dos seus filhos, Abraão. Então, cada espécie de planta que Deus criou ali no Gênesis carregava em si uma origem, que é no próprio Deus, e um destino de futuro. Enquanto houver semente germinando, a espécie será preservada, certo? O que eu faço para extinguir uma raça sobre a Terra? Eu preciso matar a semente. Se eu matar só uma árvore, não vai resolver. Eu posso matar só aquela árvore, mas para mim declarar a extinção de uma raça, eu tenho que matar até a sua última origem. Até o seu último potencial de semente, né? Então, qual que é o princípio que está por trás disso em Gênesis? Esse princípio, pessoal, é o que a gente chama de princípio da semente. Ele está em Gênesis e governa toda a criação de Deus. Esse princípio se estende, inclusive, à coroa da criação, que somos nós, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, obedecendo este princípio de carregar uma semente. E o Charles, né, só consegue ter o Antônio porque ele carrega uma semente. Sabia que quem tem semente é o homem, né? A mulher é o jardim. Mas quem tem a semente é o homem que deposita e não por coincidência chama sêmen. Sêmen é terá em hebraico, que é semente. O homem tem a semente. O homem tem a semente
e coloca-se no jardim, e aquele jardim cultiva a semente e nasce um fruto. Não é isso? Qual a única mulher que nasce sem semente? Não. Maria. Maria, Jesus é o que nasce em Maria com a semente do próprio Espírito Santo de Deus. Toda outra ser nascido de alguém nasceu de uma semente humana. Apenas Jesus, que é fruto da semente do próprio Espírito Santo de Deus. Quando a gente olha para esse princípio, eu lembro daquele texto de Coríntios 15, né, que fala que às vezes não, que o princípio espiritual, ele tem marcas, referências naturais. 1 Coríntios 15, 46, fala que primeiro é o natural, depois o espiritual. Né? Parece que o espiritual é uma forma de leitura do natural. Ele vem como um significado do natural. Né? O nosso ser, a nossa capacidade de ser humano, inclusive os nossos dons, habilidades, também vêm pela característica da semente. Por isso que se você plantar uma semente de laranjeira, nasce laranja. Pode nascer uma laranjeira um pouco melhor, pelo nutriente ali da terra, ou pode nascer um pouco mais minguada, mas vai nascer laranjeira. Você não planta semente de laranja e a fruta é graviola. Por quê? Porque existe uma ordem da criação que você vai gerar mediante o fruto, você vai gerar um fruto mediante a semente que você carrega. Tá claro isso? Sim. Então a gente precisa entender que essa significação, né, desde a criação do homem, ela tem a ver com um arquétipo natural que alcança também uma realidade espiritual quando a gente fala de filhos. E quando a gente fala de filhos, a gente obrigatoriamente tem que falar de pais. E durante essa série a gente vai estar sempre fazendo esse paralelo, né? Da realidade natural com a realidade espiritual. Realidade natural, eu, pai do Timóteo, Tito, Miguel, Alex, Henrique, né? Avô do Luca, né? Na perspectiva natural. Mas também na perspectiva espiritual, e aí só Deus sabe quem é, né? Só Deus sabe. Mas sempre nós vamos estar fazendo esse paralelo para a gente entender como que esses princípios são norteadores. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar, existe uma ordem da criação, tá claro? Pacto da semente. Nós fomos criados em Deus, a imagem e semelhança dele. Ele mesmo nos fez como detentores de sementes e nós geramos frutos mediante aquilo que nos foi confiado na criação. Segunda coisa que eu queria sublinhar é que no Novo Testamento, quando a gente vai olhar para essa perspectiva da filiação, o maior filho, né, o filho, na verdade, com O maiúsculo, que pisou essa terra, é Yeshua HaMashiach. Ele é o filho. A Bíblia vai dizer que ele é o unigênito do Pai. Certo? Quando ele nasce, ele é o único. Não havia outros filhos. Sim ou não? Sim. Ou você já era filho? Já pensou nisso? Quando Jesus nasce, ele é a representação do que é ser filho. Jesus como único, unigênito do Pai, único filho do Pai. Com a missão dele, o caráter dele e a ação dele, ele nos coloca num lugar de acolhedores daquilo que ele carrega, né? Ele nasce como unigênito, mas vai se tornar o primogênito, que é o primeiro de muitos irmãos. Ou seja, a imagem de Cristo e do que ele fez, nós podemos nos tornar filhos, pela imagem de quem ele é como filho. Então perceba que Deus também tem uma semente.
E Deus, em um determinado momento, pediu o Espírito Santo para descer aqui e enviar essa semente dentro de uma mulher. Lembra do pacto do Gênesis 3,15, né? O proto-evangelho? O proto-evangelho fala que um dia haveria uma mulher que teria uma semente diferente. A única mulher na Bíblia que é registrada que teria uma semente. Por quê? Porque quem tem semente é homem. Mas aquela mulher teria uma semente que o próprio Espírito de Deus colocaria, e essa semente seria germinada pelo próprio Deus e nasceria Jesus. Jesus nascendo como unigênito do Pai, poderia, através da sua missão, nos tornar irmãos em Cristo. E então ele, primeiro, primogênito entre muitos irmãos. Quando Jesus nasce, pessoal, com essa missão, lembra desde sempre, né, aquela perseguição aos nascidos de mulher, né? Manda matar todos os meninos. Qual que era o medo de Satanás ali desde sempre? Porque ele sabia que havia uma promessa de uma mulher que carregaria uma semente, e que essa semente esmagaria a cabeça da serpente. Então, desde sempre houve uma perseguição aos primogênitos no objetivo de matar a semente. Mas quando essa semente se desperta, o que a gente chama do ofício de Jesus, né? Os 30 anos, ele tem um período de tentação, que é ali em Mateus capítulo 4. Olha lá comigo, a grande tentação, né? Mateus capítulo 4. Olha que interessante, qual é o fundamento tese da tentação? Em seguida, a partir do versículo 1. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito, com E maiúsculo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse... O que ele disse? Se és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Depois, versículo 6. Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Perceba que a natureza do que o diabo está tentando Jesus é desqualificar quem ele era como filho de Deus. Por quê? Porque se ele descaracteriza quem Jesus era, Jesus não poderia ser o primeiro entre muitos irmãos. Ele fecharia a possibilidade de eu e você ser redimido pela morte e ressurreição de Cristo. Então a tentação, a grande tentação, né, o objetivo do diabo era levar Cristo, o ungido, o Filho de Deus, a pecar por meio de um gatilho muito comum, muito conhecido, que é o gatilho lá de trás, onde Adão e Eva caiu. O gatilho da dúvida. Lembra? Se tu és filho, de onde que se parece essa voz, né? Quem falou que se você comer... Né? Dúvida. Então, qual é a base da tentação? A base da tentação é tirar de Jesus a identidade de filho. Porque se ele deixa de ser filho, nós não poderíamos ser redimidos. Se ele retira essa qualificação de Jesus, tirava a possibilidade da redenção humana. Jesus é perfeitamente divino nesse tempo aqui, tá? Mas perfeitamente humano. Viveu isento de pecado, se tornando, portanto, um Salvador perfeitamente digno e suficiente para sempre. Não precisa de outro. Mas vale observar o seguinte: Jesus foi bem sucedido nessa missão de ser filho? Sim ou não? Sim. Mas olha as palavras que o próprio Deus falou antes dele ir para o deserto. Continua aberto aí, mas Mateus 3... 16 e 17. Olha o que Jesus ouviu antes de entrar no deserto. Mateus 3,16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer.
Antes de Jesus ser tentado no deserto, na sua filiação, ele ouviu do próprio Deus confirmando quem ele era. E isso, pessoal, é uma sentença de vida para Jesus. É algo que definiu profundamente quem Jesus era, dando início assim ao seu ministério. Eu costumo dizer que sem a voz do Pai, Jesus tinha continuado na carpintaria de José, né, trabalhando com madeiras, ao invés de cumprir a sua missão e morrer em alguma daquelas madeiras, que possivelmente veio do mesmo lugar que o pai dele trabalhava. Eu já fui estudar isso uma vez, quando eu fui começar a Tecton, existia 3 carpintarias conhecidas na época de Jesus, que Jesus viveu. 3. Uma era de José, pai de Jesus. E ninguém sabe qual é a madeira que eles usaram, que o Império Romano comprava desses lugares, pedia para fazer os troncos, né? Ninguém sabe de onde veio. Sabe que veio pronto, porque compraram pronto, daquele jeito. Normalmente as estacas eram feitas separadas, né? Colocava sobre os ombros uma trave, e colocava fixa a outra, com um buraco aberto, para depois fazer aquela cena, né? Deitar o tronco maior, deitar o homem com o tronco, a parte de cima, a trave por cima dela e travar antes de subir de novo. Então, quase que uma metáfora difícil de entender, né? Pode ter saído da própria carpintaria de José as madeiras que seu filho foi morto. Filho natural de José. Mas por que será que Jesus não regrediu na sua missão? Porque ele ouviu do próprio Deus. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E, gente, ouvir isso do nosso Pai é definidor. Quando um pai fala na vida de um filho, e fazendo um paralelo natural, tá? Quando um pai fala na vida de um filho, é definidor. Isso é muito grandioso. Tava trocando figurinha ali com meus 2 colegas aqui, né? Agora temos Deus mandou 2 psicólogos de uma vez aqui para nossa comunidade, porque a gente está precisando mesmo. A gente estava trocando figurinha ali, mas na clínica, pessoal, é difícil não ter uma demanda que não passa por alguma coisa ligada a esse lugar definidor de filho. Sempre alguma, mas é porque vocês ficam voltando lá em mãe, né? Para Freud é mãe, para Lacan é pai, mas tudo bem. Até tá lá. É fundante da nossa vida, não precisa de psicologia para entender isso. É fundante da nossa vida a definição de quem somos pelo um ambiente paternal, um ambiente protetivo ou um ambiente que fala em nome da família, em nossa vida. E Jesus teve isso, né? Deus conseguiu achar uma mulher especial, uma mulher que aguentou a missão. A gente não costuma não pensar nisso, né? Mas só um parêntese. Imagina uma moça da nossa comunidade que ainda não casou. Vamos pensar em alguém aqui. Pode ser? Pode? Imagina Deus, através do Espírito Santo, chegando para ela assim. Jesus não tinha nascido, né? Imagina Deus, através do Espírito Santo, aparecendo para ela de noite lá no quarto. Falou, você tá lá na Pão da Vida? Tá, beleza. Eu vou te dar um filho do Espírito Santo. Só que ela tinha 17, desposada, era uma jovem. 17, 18, 19 anos. Só que estava noiva, namorando com o rapaz. Imagina, pessoal, para Maria, naquela época, a coragem que ela teve para sair na rua. É legal, não é? É bonitinho. Mas é uma mulher grávida do Espírito Santo de Deus, que não podia... Imagina ela contando essa história na escola. Imagina ela chegando... Não, mas você foi José, né? Não sabia. José. Não foi José. Ela podia ser apedrejada. Como impura. E ela sustentou uma missão. Então as pessoas acham que foi fácil para Maria. E para José, pessoal? O cara não fez nada. O cara respeitou ela, né?
fez mais que obrigação. Respeitou ela até o casamento. Só que chegou lá, ele tem essa missão. E ele fala, não, acho que eu não vou dar conta. Aí o anjo aparece para ele. Fala, fica tranquilo, é eu que estou fazendo. José teve que ser homem de assumir um filho, entre aspas, que não era dele. Quem faz isso hoje, gente? Mas voltando aqui, fecha parêntese. Gerar um filho tem a ver com a possibilidade de sentenciar na vida de uma pessoa. Quando você ora por um filho, o Alex fez aniversário essa semana, né, gente? Dia 1º. Aí no dia 1º eu tirei o dia para orar por ele, abençoar a vida dele, declarar sobre a vida dele, né? Falar, Alex, olha, veja seu futuro, eu desejo isso para você, eu te abençoo com plenitude em Deus. Sabe aquela coisa assim de querer que Deus faça, que Deus... Aí eu falei, e a namorada, Alex? Ele, daqui um pouquinho. Cadê sua... Vamos sonhar com sua família, né? A Rebeca escreveu lá, né? Tô esperando minha nora. Ter um filho tem a ver com sentença de vida. E foi o que Jesus ouviu da boca do próprio Espírito Santo de Deus, né? O Senhor falou através dele. Tá, então a primeira coisa que nós vimos existe uma ordem da criação, e a segunda coisa, existe uma grande tentação de nos definir sem a voz do Pai. Existe a tentação da gente querer ser sem ouvir o que o Pai falou para a gente ser. E isso, normalmente, é o que nos custa muito caro, né? Por N fatores. E quando eu falo de fatores, entramos no terceiro tópico, problema geracional. Nós temos, em geral, né? Quem aqui não teve uma família de alguma forma disfuncional? Quem não teve? Às vezes você teve o pai e a mãe presente ali, mas eles não eram funcionais nessa perspectiva. Muitas vezes eles não tinham essa revelação de Deus. Ou o seu lar, de fato, foi disfuncional, entre aspas, né? Não funcionava como um lar. O que é disfuncional? Não tem função. Qual função? Como um lar. Né? Era um lugar de acordar, dormir, fazer as refeições, mas não era um lar. Tem muitos filhos, né, que a gente recebe para tratar, para conversar, e o lugar que eles são menos filhos é dentro de casa. O lugar que eles podem ser menos eles mesmos é perto dos pais. E isso é triste. E isso às vezes aconteceu com a gente. Crescemos em ambientes hostis, ou de pais ausentes, ou de mães ausentes, ou de lar violento, né? São problemas da constituição do lar. O laço que é demandado para a constituição de um sujeito entre um pai e um filho, por exemplo, é uma situação muito complicada. Não é qualquer coisa você educar uma criança. E nós temos os elementos geracionais, ou seja, eu criei o meu primeiro, né, há 20 anos atrás, hoje tem 22. O Henrique chegou primeiro. Hoje, os meus meninos pequenos é totalmente diferente já. As demandas são diferentes. Então, existe uma demanda também geracional que tem desafiado a gente a funcionar na perspectiva da paternidade, né? Bom, aonde que eu quero chegar? Como que a gente pode olhar inicialmente para essa característica de Deus como Pai, nos gerando como filhos, e isso perpassar da nossa vida também para os nossos filhos? Quando nós fomos ministrar essa matéria aqui, acho que no CTM ou na Jocum, não sei, estava na época do Pokémon GO. Quem lembra disso? Pokémon. Vocês lembram? Foi no CTM que eu lembrei. Lembra disso, Lid? Aí eu cheguei lá e falei assim, gente, o que era Pokémon GO? Para quem não sabe, tá, pessoal? Era um bichinho, não era do aplicativo, que você capturava e mantinha eles vivos. Você tinha que fazer umas coisas para eles ficarem vivos. Ah, não, antes teve o Tamagotchi. Teve esse, não teve? O que era o Tamagotchi? Tamagotchi era um aparelhinho, é um bichinho virtual que tinha vida.
que te conectava, que era seu filho. Você perguntava para a criança, não, ele é meu filho. Todo mundo agora tinha filho, né? Gente, só que quando chegou na Pokémon GO, eu lembro de um dia eu indo trabalhar, passando na Praça da Liberdade, lotada de gente, adultos, jovem, adolescente, lotado, correndo, catando Pokémon, porque tem um negócio estratégico, né, que ele vai num lugar e leva todo mundo para um lugar. Aí eu desci do ônibus, 8001 que eu pegava, desci do ônibus, gente de terno e gravata, com uma maletinha na mão e o celular na outra, capturando Pokémon. Aí, nessa época eu tava falando disso, aí eu perguntei, bom, como que esses caras vão se tornar pais? São adolescentes. São adultos, mas com uma mentalidade muito adolescente. Muito infantilizado. E de lá para cá, esses últimos 10 anos, a coisa tem progredido ainda. Né? Geracionalmente, nós temos uma sociedade sem solidez de identidade paterna. A gente tem perdido essa referência paterna. Existe um psiquiatra que eu acompanho muito, que ele fala que é o resultado do que nós semeamos há 10 anos atrás. A ausência de hombridade, de homem, da imagem homem, tem sido deformada de década em década. Ele escreveu um artigo em 2012. E ele fala vários indícios do caminho daquela época, 2012, muito perto. Mas hoje a gente colhe frutos de uma sociedade que os homens estão extremamente infantilizados. Você fala para um rapaz assim, você pensa em ter uma família, filho. Não que isso seja uma ordem para todos, tá, pessoal? Sem impor isso. Mas no que diz respeito à maturidade, ou minimamente contato com essa maturidade, você não vê solidez. E você não vê solidez, muitas vezes, pelo ambiente, o ambiente comum, o ambiente do lar, de onde ele vem. Ele não vem de um lugar onde ser filho, né, onde o pai podia ser visto e ser filho era um bom sinal. Quando um pai minimamente acolhe essa missão de Deus de forma natural e gera um filho, normalmente vem a maturidade junto, né? Normalmente vem as responsabilidades de cuidado. E isso, de alguma forma, Deus utiliza também para nos amadurecer. Muitos de nós temos recebido nomes, né, esses nomes dessa geração, de infantis, de adolescentes e por aí vai, são nomes que querem, de alguma forma, segregar a semente. Uma vez que a imagem mais plena de quem Deus é uma família, nós temos que assumir que a nossa capacidade de sermos pais está diretamente ligada à capacidade de nós sermos filhos. Quem não consegue, de alguma forma, se encontrar, se organizar minimamente como filho, possivelmente vai ter muita dificuldade de se tornar pai. Nossa geração, uma vez que, inclusive na perspectiva agora espiritual, por que tem faltado tantos pais, desde a época de Paulo até hoje? Porque nem todo mundo quer ser filho. A gente quer ser escravo, a gente quer ser trabalhador, a gente quer fazer o que o pai está mandando, mas não queremos nos relacionar com o pai. Te lembra alguma coisa? Lucas capítulo 15, né? Como se o filho que ficou fosse mais filho do que o filho que quis ir embora. O filho que ficou era tão bastardo quanto o outro. A diferença é que um saiu, o outro ficou. O que ficou justificava que ele era filho porque ele fazia o que o pai mandava. Só que ele era tão filho assim que quando o outro irmão volta, ele não pode se alegrar com aquilo que o irmão estava voltando. Então não era família. Ele também era bastardo. Nós somos uma geração sem pais, nós já éramos e hoje ainda mais, por uma questão então de maturidade geracional, adolescentes, adolescentes, e de nós não ocuparmos esse lugar de filiação de Deus, de sermos filhos de Deus, de nos vermos como filhos de Deus.
que vai nos colocar nesse lugar de sermos pais, né? Eu quero lembrar as palavras do próprio apóstolo Paulo para o seu filho Timóteo. Em outro dia a gente vai se aprofundar nesse texto, mas quando Paulo vê Timóteo pela primeira vez, lá em Atos capítulo 16, ele vê Timóteo e põe a mão sobre ele e libera algumas palavras a respeito de Timóteo. Lá depois, Timóteo se torna um discípulo, lá em 1 Timóteo 1,18, tem uma orientação muito clara. Abre lá comigo. Olha o que o apóstolo Paulo fala para o seu filho na fé, Timóteo. 1 Timóteo 1,18. 1 Timóteo 1,18. Olha como começa o texto. Timóteo, meu filho, segundo as profecias anteriormente proferidas a seu respeito. Dou a você esta instrução. Firmado nelas, combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Timóteo, meu filho. Paulo não era pai natural de Timóteo. Mas Paulo gerou Timóteo, desde lá em Atos 16, para uma missão muito bem específica, muito bem delimitada. É como se Timóteo, gente, dizem, né? Alguns dizem, há controvérsias, que Timóteo aqui tinha ou 19 anos ou 32 anos. Para mim, os dois ele é jovem, né? Obrigado. Mas eu fico com a de 19, eu fico mais perto da de 19. Mas imagina Paulo escreve essa carta falando para um menino. Hoje você conversa com um menino de 19 anos, é muito jovem. Ele tá jogando Pokémon GO, né? As cartas de Paulo para Timóteo são cartas de preocupação, porque ele sabe que ele está colocando esse jovem numa enrascada, que é mexer com a igreja. Ele sabe que mexer com a igreja arrebenta a alma do cara. Lança desafios na espiritualidade dele que não é fácil de suportar. E ele escreve 2 cartas para o seu filho dizendo o seguinte: filho, combata o bom combate. Ele não fala, filho, se alegre na festa. Ele fala, filho, é combate, filho. É firmado nessa instrução, se apegue na fé e firmado nela, combata um bom combate. Dizem que ele então era um jovem obreiro, discípulo de Paulo, um verdadeiro filho. E ele recebe uma orientação muito clara. Quando é uma orientação de um pai, né? Quase um dever, né? É mais ou menos o seguinte que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, viva a sua vida baseado na profecia que eu te liberei lá em Atos 16. Faça da sua vida uma resposta ao que Deus quer. Combata a sua vida. Leve em consideração as palavras liberadas pelo próprio Deus através de mim. Mas viva e combata o bom combate. Qual que é a necessidade emergente dos nossos dias? Pessoas que estão dispostas a modelar a sua vida pela palavra que Deus liberou. Não pelo seu plano. Nós podemos fazer plano? Podemos. Mas a resposta certa vem do Senhor. O problema é que a gente está ficando só com a primeira parte. A gente faz os planos, faz o que o Maurício marcou muito, o que o Maurício falou. A gente coloca o nome de Jesus no final das nossas orações. Ao invés de nós orarmos, falar tudo para ele, falar, Deus, agora peneira tudo que eu te falei e devolve só o que tem que ficar. A gente faz e coloca Deus no final, coloca Jesus no final, ainda fala que é para glorificar o nome dele. Deus, faça isso que eu vou te fazer aquilo. Como se ele precisasse da sua troca, né? Lá no capítulo 4, 14, 1 Timóteo 4, 14,
Fala assim, olha, não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética. Quem que é o profeta que ele está falando aqui, pessoal? Quem que se encontrou com ele lá em Atos 16? Quem que se encontrou com Timóteo? Paulo. Paulo orou com uma base profética em cima da cabeça de Timóteo e agora está falando o seguinte, eu vi dons em você que eu te instruo para viver segundo esses dons. Não se venda. Em geral, funciona o seguinte: prega bem, cargo. Funciona. Fala bem, toma. Dança bem, assume. Cuida de criança bem, faça aí. Não é assim que a igreja normalmente faz? Com quem tem bons dons, né? Dom muito. Paulo está falando o seguinte: não tem a ver com quanto você vai fazer, tem a ver com para quem você vai fazer. Tem a ver por que você vai fazer. A instrução de Paulo é muito clara. Volte sempre para esse lugar do que Deus te falou. Independente se o seu pastor mandou, se o líder lá não sei aonde falou, o que Deus te falou? Quem você é para Jesus? O que ele falou a seu respeito? Baseado nisso, desenvolva o seu dom. Por que isso, gente? Porque as palavras normalmente modelam o nosso destino. Hoje tem a teoria aí, como é que chama? Que você antecipa, né? Que fala e o negócio acontece. Lei da atração, confissão positiva, cocriação, né? Você sabe, os termos estão só multiplicando. Não sei, minha cabeça não... Dá um bug, depois eu falo sobre isso. Eu sei que quando a gente consegue ser honesto para Jesus e falar, olha, Jesus, eu amo fazer isso aqui e eu faço isso para além do dinheiro. Onde o Senhor quer que eu faça isso? Como que o Senhor quer que eu faça isso? Para quem? E aí você pode ouvir coisas que você, normalmente, para os outros, não vai dar muito certo. Normalmente as pessoas à sua volta podem, inclusive, achar que o que você está fazendo não é para ele. Mas se foi ele que falou, se você sente algo que veio do próprio Deus, que é um dom dado pelo próprio Deus, o nosso sonho é que a igreja fosse um lugar paternal para nomear esses lugares, nomear esses filhos e reconhecer esses dons. Dizendo, olha, não é para você se esconder na sua utilidade, mas é para você se conhecer no dom que o próprio Deus te deu. E baseado neles, desenvolva a sua vida. É mais ou menos o seguinte, descubra quem você é e seja de propósito. Ou seja, o Maria vai com as outras. E faz o que está todo mundo fazendo. Para fechar, pessoal, qual é a conexão mais poderosa que você pode ter nesse ambiente paternal, nesse ambiente igreja ou nesse ambiente de espiritualidade? É uma conexão paternal ou com a paternidade espiritual. Eu não sei se você já experimentou isso ou se você já experimentou isso de uma forma errada ou se você já foi abusado por esse nome. Mas o que eu quero dizer é que a identidade de Deus é ser um pai. Abraão foi chamado para ser um pai, Jacó foi chamado para ser um pai, né? José foi chamado para ser um pai de Jesus. Paulo foi chamado para ser um pai para Timóteo, para Tito, para Filemon, né? Para Lucas. E você me pergunta assim, mas paternidade espiritual é de Deus? É bíblico? Como não? Se Abraão foi, quer dizer, se Deus foi, se Abraão foi, se Jacó foi, se José foi, se João chamava os seus discípulos de filhinhos, se João foi, se Paulo foi, será que não é possível existir pais espirituais que geram filhos espirituais? Isso, pessoal, é o que a gente chama de uma outra relação na dimensão da transferência, né? Que não é por livreto.
Não é assim, ó, exemplo, tá? Como é que a igreja funciona? Em geral, tá bom? Funciona assim, ó. Imagina que eu vi o Bruno e falei, não, tem muito potencial nele. Aí eu começo a dar instrução para ele, né? Normalmente faz esse curso, lê esse livro, não é isso? Parece que o que Paulo está falando viva, gere. E gestar é uma vida, né? Não é só isso, mas é gerar uma vida junto. E normalmente, quando um pai está gerando um filho, normalmente você está discipulando. Se corre o risco do filho se tornar melhor que aquele pai, o que acontece? Vocês já viram isso em algum lugar? O que acontece? Pode falar, não tem problema não. Corta. Por quê? Porque aquele pai, ou suposto pai, tem medo de perder a posição que ele ocupa. Uma vez que aquele ali tem mais dons ou tal, ele fala assim, você pode até ser bom, mas tem que ser bom ao menos que eu. Tem que ficar aqui. Porque eu não quero que meu cargo seja ameaçado. Não é assim que funciona? E aí algum trauma acontece aqui, não acontece? Sai da igreja, é escorraçado, ou levanta uma mentira, ou é afastado, ou abre uma outra igreja e manda ele para lá. Porque ele é tão bom que ele já pode assumir um trabalho, mas longe do pai. Um pai espiritual é como um pai terreno, que ao ver o seu filho fazendo algo melhor do que ele, ao invés de se angustiar, ele se alegra. Não é assim que funciona? Às vezes eu vejo os meninos fazendo algumas coisas, né? Eu vejo o Henrique, por exemplo, fazendo algumas coisas e, puxa, como que eles sabem isso? Eu não sei como que eles fazem isso melhor. Eu me alegro com aquilo que eles vencem. Mesmo que eu não tenha o que eles têm, eu me alegro com a possibilidade de ver eles melhor do que eu em algo. Isso é uma marca de um pai espiritual. Um pai espiritual é alguém que está disposto a viver ao lado do filho, mesmo que o filho se torne melhor do que o pai. Eu tenho podido, né, experimentar isso com algumas pessoas e como eles estão melhores do que eu. A cada dia melhores. O mentor é diferente. O mentor, ele traz transformação, ele traz informação, ele traz... Você vai numa palestra, ele te dá um curso. Mas o pai está comprometido com o seu destino, seja desilusão, seja frustração, seja angústia, seja perseguição, nudez, seja o que for que você estiver passando, aquele pai sofre antes. Porque não é assim que funciona com os nossos filhos? Eu cheguei lá com o Miguel na semana passada, com a Rebeca, o médico falou assim, ó, nesse número aqui não tem que entubar não, mas se passar mais 2 números para cima, a gente tem que entubar. Que o Tito foi entubado, né? O Miguel não. O que a gente faz, pessoal? Antes de pensar em passar um tubo, a gente já está sofrendo. Não é assim? Por quê? Porque um pai antecede a dor do filho. Ele está preocupado, não é se ela vai cumprir obrigações dentro da igreja. Ele está preocupado com a vida, é com a escolha de vida, é com o destino, é com o fruto, é com o quanto de Jesus aquela pessoa tem. Os pais veem a respeito do seu destino e te ajudam a enxergar potenciais onde você ainda não viu como filho. Eu me lembro de algumas histórias, né? Não preciso contar todas elas, mas em geral, em alguns momentos eu falava assim, mas eu tô vendo isso, vamos orar. E a pessoa falava, o quê? Nunca. Eu falei, tá bom. Então pode ser que eu esteja errado, Jesus esteja errado. Aí passa os anos, né? Jesus faz a obra. E aquilo que foi liberado lá atrás, foi orado em mesa, você vê acontecendo. Nossa capacidade de sermos pais está diretamente ligada à nossa capacidade de ser filho. E eu deixo aqui 2 desafios para essa manhã. Primeiro, você tem sido filho?
não só filho que faz o que o pai está mandando. O meu filho, o Henrique, né? Esses dias eu precisei de uma ajuda na marcenaria e aí ele foi me ajudar. Eu liguei para ele, ele foi e aí ele chegou lá. E aí o rapaz que estava lá fazendo falou: poxa, mas você já tem filho desse tamanho? Eu falei: tenho um mais velho ainda. Aí ele viu a gente trabalhando, a gente não conversava. A gente só se olhava. Eu olhava para ele, ele vinha com a ferramenta. Ele olhava para mim, eu sabia que ele estava em cima da escada, que ele queria a máquina. Mas por que a gente tinha essa conexão? Sem falar. Porque a gente gastou tempo de uma vida junto, de se conhecendo no processo natural. Não é só fazendo. Mas a hora que ele olhava para o lugar onde que queria furar, eu já pegava a máquina e entregava na mão. Aí a hora eu subia, ele já me entregava o negócio. A nossa capacidade de ser pai está ligada ao quanto de convívio nós queremos ter com os nossos filhos. Gerar esse lugar de espiritualidade para gerar filhos. Eu sei que paternidade tem sido abordado pela igreja numa perspectiva de abuso também. Né? Não é isso. Nós estamos falando de uma paternidade que gera. E gera como? Para fechar, Gálatas 4. Gálatas 4, 18. Gálatas 4, 18. É sempre bom ser zeloso. É isso mesmo? Gálatas 4, 18. É sempre bom ser zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente com vocês, meus filhos, por quem estou novamente sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Um pai, quando que acaba a missão de um pai se preocupar com o filho? Notícia aí, tá? Nunca. Aquela 2 semanas atrás, vocês viram aqui o Henrique, né? Com a sua família, né? Ele, a sua moça e seu filho. Aí você fala: não, tá criado, né? Quem dera. Você vê o Alex, né? Independente, trabalhando, estudando, fazendo faculdade, vai ser contratado pelo Bill Gates esses dias aí, vai ganhar em euro. Fez uma prova aí esses dias aí, vai. Não, tá resolvido, né? Tá nada. O pai tá sempre assim: não, mas será que ele tem janta hoje? Né? Essa nova fase do Alex, tem dia que eu ligo pra ele assim: você já jantou? Né, Alex? Aí ele: vou lhe fazer o miojo. Eu falei: não, miojo hoje de novo não. Aí manda uma ofertinha pra ele comer fora. Pra comer. Um dia nós vamos dar uma palestra aqui só sobre miojo, pra acabar com esses. Miojo não, gente, cuidado. Esse espírito do miojo, misericórdia. A Rebeca comia miojo na... Como é que é aquele negócio de fazer pão frito assim? Ela cozinhava na água do chuveiro e passava na misteira com resto de manteiga no seminário e comia. Pobreza. Irmãos, quando nós somos pai, nós nunca mais temos sossego. Por mais crescido que os nossos filhos pareçam, a gente sempre vai estar gerando eles no Senhor, cuidando deles no Senhor. Eu tive o privilégio de nascer espiritualmente tendo uma família paternal. Essa família cuidou durante um período muito, muito bom, muito frutífero. Tive essas referências de casa, de mesa, de comer junto, de falar a verdade. Foi muito positivo. Depois tive um outro ambiente do Thomas Pedley, que era um senhor, um ancião. Toda a sua família servia a Jesus, pastor. E era um ambiente de paterno também, né? Eu lembro daquelas reuniões onde estava a gente, o Cacá, o Judson, tantos outros homens de Deus aí que fizeram tanta coisa. E eu lá no cantinho, na beiradinha da porta, sentado no chão, anotando as coisas que ele falava. Um senhor, um ancião. Depois veio o pastor Chang, que em muitos momentos fala na minha vida como um pai.
Ele tem um filho um pouco mais novo que eu, mas em muitos momentos o conselho dele para mim encaixa num lugar paternal de Deus. E depois tive o privilégio de fazer dos meus filhos, ou de alguns dos filhos, a liberdade de ser também conselheiros como pais. Isso é muito bonito. Dizem que a fase final da nossa vida é voltar a cuidar dos nossos pais, né? Não é assim que funciona em geral? Para o judeu, no final da vida ele trazia os pais para morar junto de novo em casa, para cuidar. Assim que funcionava. E no final da vida, normalmente os idosos, eles começam a falar assim, isso não é mais para mim, eu não dou conta mais disso, não é assim? Não, esse menino aí que é inteligente, não é assim que eles falam? Vai se trocando o papel. E na perspectiva espiritual também acontece. Em muitos momentos, a gente é acolhido pelos filhos e vice-versa. Tem dia que você é filho e tem dia que você é pai. E continua crescendo, avançando, olhando para Jesus. Meu desafio hoje é começar a pensar nesse assunto nessas três perspectivas. Primeiro, existe uma ordem da criação. Temos filhos. Segundo, há uma grande tentação, que é nos definir sem a voz do Pai. E por último, existe problema geracional do nosso tempo, que infantilizou principalmente a figura do homem, mas ambos, né? Problematizou as duas figuras e a gente tem sofrido muito com isso. Minha reflexão e finalização tem a ver com o seguinte. Meu desafio e eu tenho feito isso ao olhar para esses 15 anos de ministério, onde Deus me possibilitou trabalhar, é desafiar os irmãos a experimentar relacionamentos paternais. Você fala assim, puxa, mas você está falando isso aí porque você está querendo que eu seja seu filho? Aí eu diria assim, puxa, eu já tenho tantos, eu sei que dá trabalho. Não é isso, eu não quero te convencer a nada, né? Eu quero dizer que Deus pode te fazer conectar a um lugar, uma pessoa, uma família que tenha um cuidado paternal de Deus. Que tem algo para você ali que vai marcar a sua essência como família. Talvez um lugar que você, como filha, nunca pôde se despir. Eu lembro do primeiro café que nós tomamos com a Lídia, né, em casa. Eu, a Rebeca e a Lídia. A Lídia já tinha sido cuidada por muitos pastores e tal, mas ali ela entrou ali desarmada por uma família que queria tomar um café. E ali ela pôde se abrir, e não por nós, né? O Senhor veio e preencheu, limpou. Aí ela começou a dar uns passos, aí o Senhor limpou e foi. Hoje você vê a vida dela como um presente para a nossa comunidade. Você vê a família dela como um presente. Por quê? Porque achou uma comunidade de irmãos. E ela falava assim, mas todo mundo aqui é família, poxa? Todo mundo aqui é casado? Não tem solteiro nesse lugar? Não chega homem solteiro aqui, né? Ela falava, eu já tenho 30 anos, como é que eu vou ter uma família? Eu falei, desculpe, mas vai ter muitos filhos, tá? Que a Igreja de Jesus possa resgatar os valores de sermos uma família paternal de Deus, sem abusos, sem essa de mandar, fazer e obedecer. Não é assim. É de acolhimento. No dia que tropeça, a Lídia nunca tropeçou não, tá, gente? Sempre foi só pra cima, assim. Brincadeira. Nos dias maus dela, ela precisava ter certeza que a gente não ia abandonar. E a gente estava lá. Seu filho, quando faz algo, você abandona ele porque ele fez algo? Ou você corrige e acolhe de novo? Que a igreja seja esse lugar. E que durante essa série, a minha oração ontem à noite, revisando,
É assim: Jesus, faça da nossa comunidade pessoas detentoras do amor paternal. Porque todos nós precisamos disso. É uma imagem de quem Deus é. Então, em algum momento eu posso ocupar esse lugar para o Bruno, e em outro momento o Bruno ocupa esse lugar para mim. E a insistência da relação floresce. O amor que não desiste. Mais do que você reconhecer uma pessoa, dar o título para ela, é o que vocês geraram em Deus. Quais os frutos que você pode ver. Quero fechar com uma oração. Que Jesus nos leve para esse lugar, onde, por mais que haja tentações, o que importa mesmo é o que Deus nos falou. O que Ele falou a seu respeito. Mais do que os bens. A propósito, quem ofereceu nos dar qualquer coisa que a gente quisesse, não foi Deus. Foi quem? Foi Satanás. Deus não está aí para nos dar tudo que a gente quer. Deus está aí para nos fazer experimentar da tua boa, agradável e perfeita vontade. Amém? Paizinho, obrigado por esse tempo, por essa palavra. Nos ajude a olhar, começar a olhar para o Senhor nesse assunto de forma especial, e que a minha oração é que o Senhor revele o nível dos pactos, das alianças no nosso meio. Aqueles que são filhos, aqueles que desejam ser filhos, aqueles que já são pais espirituais, aqueles que têm uma família paternal para acolher e cuidar. Pai, nós oramos para que essas mulheres tão preciosas nesse cuidado familiar tenha força para gerar filhos espirituais também. Filhos e filhas espirituais. Faça isso na tua igreja, Jesus. E Pai, eu oro também para todos aqueles que estão no nosso meio e que se algum dia foi abusado por alguém que capturou esse princípio tão positivo, mas usou indevidamente. Pai, eu oro em nome de Jesus, que o Senhor cure almas, cure feridas espirituais, feitas por homens maus, destinados a manipular, a operar segundo a sua própria vontade, não a vontade do Senhor. Cure, trate, liberte, coloque uma nova vontade, um novo gosto de vida. Em nome de Jesus. Amém?